Bom, então eu quero começar, né, falando um pouquinho sobre Business Agility, né, que é o tema do momento, né, e certamente é o tema que vai mais estar na pauta da agenda dos executivos aí no próximo ano, no ano de 2020. Então, eu acredito que todos os profissionais e as empresas que estão envolvidas com agilidade, elas querendo ou não, ou já estão preparadas ou estão se preparando para ter esse tema também no seu dia a dia. Obviamente, a gente sabe que tem uma série de temas que surgem como modismo ou até para abrir novas oportunidades no mercado. E eu queria começar conversando sobre se Business Agility é esse caso, né? Se realmente isso aí é modismo, se realmente é algo que vem para gerar valor para as organizações e para a comunidade como um todo. Na verdade, assim, o termo Business Agility, obviamente, ele foi criado para criar uma identidade sobre esse assunto no mercado, né? Então, obviamente que todas essas práticas, conceitos e tal que a gente se envolve, na maioria das vezes que é criado um nome, que é determinado um termo, é para marcar território e falar, olha, existe esse assunto aqui, por mais que o tema já seja antigo. Com ágil a gente vê a mesma coisa. Então, você olha para o manifesto ágil, né? Então, sei lá, muito antes disso, eu quando era programador lá na década de 90, eu tive situações onde eu trabalhei de uma forma muito mais colaborativa e pensando muito mais nas pessoas que estavam no meu projeto do que em processos ou em ferramentas, né? Então, não foi o Manifesto Ágil que inventou aquilo ali. Mas o termo Agile, ele foi dado para identificar, né, aquele movimento, né, aquele conjunto de valores ali, e a partir dali, toda vez que a gente falar agile, 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 o mercado ia saber do que a gente está falando sem precisar de longas explicações, né? Então, Business Agility, ela é mais ou menos a mesma coisa. Se você parar para pensar, se você olhar lá para trás, para o nascimento do Agile, você vai ver que era natural a gente chegar em algo como Business Agility. Em algum momento, as empresas iriam perceber que simplesmente desenvolver software ágil de uma forma ágil, que simplesmente entregar incrementos de produtos em conjunto de semanas, não seria suficiente para melhorar o negócio, né? Então, obviamente, lógico, isso parece óbvio hoje, né? Olhando em retrospecto. Na época, obviamente, a gente não pensava nisso, tá? E nem muito menos em dar um nome para isso. Então, de uma forma geral, por mais que tenha N vertentes, né, o que a gente chama de Business Agility hoje é um passo natural para o Agile para conseguir levar os benefícios que nós alcançamos no desenvolvimento de produtos e de software de uma forma ágil, levar esses mesmos benefícios para a organização como um todo e transformar isso em resultado para o negócio, né? Então, eu gosto de contar uma história que para mim foi muito marcante e que ela se torna bastante didática para entender a diferença, né, de Agile e Business Agility e por que ter um não necessariamente significa ter o outro, né? Eu lembro acho que era 2010 mais ou menos, ou 2009, algo ali por ali. Eu estava com uma equipe nossa, né? Na época, eu ainda estava à frente da AdaptWorks. A gente estava atendendo um cliente, então basicamente era uma empresa de telecom, onde a gente estava aplicando o ágil dentro das equipes de desenvolvimento de software deles, né? E aquilo foi um trabalho que exigia um esforço muito grande por todas as dependências que existem no mercado de telecom e dentro de corporações, etc. Mas depois de muito esforço, né, nós conseguimos. E aí haviam dois produtos lá que sim, já estavam conseguindo entregar incrementos de produto em fração de semanas, né? Então, mesmo tinha um desses produtos que envolvia 3 fornecedores diferentes, foi uma super complicação, né? Mas a gente conseguiu, depois de, sei lá, 6 meses, 8 meses de trabalho, de brigas, de movimentações, de apelos e todo aquele trabalho que você sabe que a gente precisa fazer quando está levando o ágil para uma empresa. Chegou no momento onde a gente celebrou muito porque nós estávamos conseguindo, né, num daqueles produtos, entregar incremento de produto a cada 3 semanas.
E aí chegou um momento onde a gente foi fazer alguns mapas, né, e coletar algumas métricas, aplicar algumas métricas para avaliar o impacto disso no negócio. Então, o que a gente enxergou lá foi que nós estávamos entregando incremento de produto a cada 3 semanas, que iria dali para um outro departamento, que era o departamento de releases, que precisava aguardar autorizações do jurídico, campanha de marketing, aprovação de liberação de mercado, dependências tecnológicas, etc. Então, esse departamento de release, eles tinham 2 janelas por ano. Dependendo do momento que você entregasse o teu release, que você entregasse o teu incremento de produto, ele iria ter que esperar 2 meses ou 6 meses. Então, o que a gente analisou nessa história lá no final? Que para o negócio não adiantou nada o que nós havíamos conseguido lá com aquela equipe de desenvolvimento de software. Porque qualquer incremento de software que era feito em 3 semanas ia para essa outra área, para essa outra esteira, que era como era chamado lá, e tinha que aguardar ali por meses e meses e meses e meses, porque o restante da organização, o negócio em si, ele não era ágil. Então, nesse caso, nós tínhamos Agile dentro do mundo de desenvolvimento de software e aquela empresa não tinha de forma alguma Business Agility, né? Não tinha de forma alguma Business Agility, porque eles não conseguiam transformar isso aí em diferencial para o negócio, né? Então, o pessoal lá da área de suprimentos, eu lembro conversando, eles falaram, cara, para a gente não fez a menor diferença o trabalho de vocês, porque a gente continua respondendo dessa forma, fazendo dessa forma e tudo mais. Então, como você vê, de que serviu todo esse esforço, não só nessa empresa, mas que a gente vem fazendo no mercado? Serviu para pressionar as outras áreas da organização, serviu para pressionar as organizações como um todo mudar, e serviu para mostrar para as áreas de negócio que há sim condições de entregar mais rápido, né? Se você destravasse todas aquelas outras pontes ali na organização, haveria condições sim de transformar algo que foi construído em 3 semanas em quase que imediatamente em valor para o negócio. Bom, então isso aqui, obviamente, todos vocês conhecem, né? Então, era o que a gente tinha ali dentro do desenvolvimento de software. E nós tínhamos os métodos, frameworks, práticas e afins, né? Então, com isso aqui, a gente estava conseguindo entregar software mais rápido, produto mais rápido. E aquele impasse, e o resto da organização. Os primeiros movimentos para Business Agility começaram mais ou menos há uns 4 ou 5 anos atrás, tá? Quando começou-se a se falar muito sobre RH ágil, marketing ágil, vendas ágeis. Até lá atrás, um pouco antes disso, em 2009, no primeiro Scrum Gathering do Brasil, eu dei uma palestra sobre board ágil, né, que é uma experiência que eu tinha tido aplicando o Scrum dentro de um board de executivos, né? Então, começou-se esse movimento, era de levar as práticas ágeis e o manifesto ágil para diversas outras áreas da organização. Então, nesse slide que você está vendo aí, imagina que esse desenho em preto aí no centro do slide, imagina que ele é o desenho da tua organização. E o que a gente começou a fazer, né, para tentar tornar a organização mais ágil, foi começar a levar os métodos ágeis que nós conhecíamos para diversas outras áreas, né? E repetir o manifesto ágil para todo mundo ali, né? Então, vamos colocar práticas ágeis no RH, começou os RHs com post-its coloridos, com fluxo, com quadro Kanban, com sprints e tudo mais. Isso aí passou para outras organizações, para outras áreas da empresa de uma forma geral. E, obviamente, nós tentávamos repetir o manifesto ágil para todo mundo, mas como o manifesto ágil escrachadamente para software, né? Tanto é que é um manifesto para Agile Software Development, por mais que muita gente tente forçar a barra, só trocar ali software por produto, alguma coisa assim, ele descaradamente foi algo criado para desenvolvimento de software. O pessoal começou a fazer tradução disso, então surgiu ali o manifesto para o RH ágil, né? O manifesto de marketing ágil, o manifesto da linha de produção ágil, e começou a todo esse movimento. E para isso aí foi ali talvez o primórdio do que nós estamos chamando hoje de Business Agility, né? Só que, na verdade, o que a gente começou a perceber, né? Que uma empresa, você só consegue chamar uma empresa de ágil, né,
se ela como empresa, não como departamento ou não como área, ela como empresa, ela consegue lidar com situações completamente inesperadas que surgem à frente dela. Então, por exemplo, se no mês de abril a tua empresa descobre que a estratégia está completamente errada, se você está usando o RH ágil, marketing ágil, Scrum, Kanban, em diversos lugares da tua organização, mas quando isso acontece, a tua empresa não sabe o que fazer e começa a perder território no mercado, a tua empresa não tem nada de ágil, mesmo com post-its coloridos, né, e com Kanban e Scrum por ali, ela não tem. Se a tua empresa está usando essas práticas ágeis em diversos departamentos e está lá cheio de manifestos espalhados pela empresa, mas a tua empresa não consegue reter talento. Ou quando o pessoal vai embora, a tua empresa não consegue contratar rapidamente boas pessoas. Ou simplesmente uma troca de governo muda algumas legislações relacionadas a que tem um impacto ali no teu plano e a tua empresa leva um enorme prejuízo porque simplesmente não conseguiu responder aquilo ali. Então, se você parar para pensar, é, se você parar para pensar, e o que vai dizer se a tua empresa tem business agility ou não, independente de você usar esse termo, é o quão a tua empresa está preparada para lidar com essas situações completamente adversas que acontecem, que aparecem aí, sem sofrer muito, né? O quanto a empresa consegue ter de resiliência, né, para lidar com essas situações aí sem muito sofrimento, né? Eu lembro que um dia desse eu estava no Uber, né, e enfim começamos a bater um papo ali, né, e o motorista lá do Uber estava me contando que ele tinha montado, há uns 3 anos atrás, ele tinha montado um mercadinho no bairro dele, ele tinha abandonado emprego e tal, para montar um mercadinho no bairro dele. E depois de 6 meses, o mercadinho dele estava voando, estava dando tudo certo, tinha concluído que tinha sido a melhor decisão que ele tinha feito na vida dele. 6 meses depois abriu um Carrefour Express na quadra seguinte e, obviamente, como um Carrefour, conseguindo ter uma infraestrutura muito melhor, conseguindo preços diferenciados e etc. E simplesmente o negócio dele quebrou em 2 meses e por isso que ele foi para o Uber, né? Então, é um exemplo simplório, mas é justamente isso aí que a gente quer dizer com não ter business agility ou ter business agility. É uma situação completamente nova aparecer e você conseguir responder. Recentemente eu estava num cliente que basicamente eles têm uma empresa internacional que fabrica caminhões, né? E aí eu brincava com eles, né? Eles falam, não, a gente tem business agility e tudo mais. E numa sessão lá eu perguntei, legal, e se semana que vem, mês que vem, a Google aparece aqui no Brasil e lança a Google Trucks, já com caminhões extremamente modernos, com inteligência artificial, etc. O que vai acontecer com o teu negócio? Como o teu negócio tá preparado para isso? Tá? Com isso, a gente entra um pouquinho no Business Agility Design, né, que é o principal tema, porque com isso a gente começou a enxergar que essas empresas, elas não têm Business Agility, elas não têm agilidade nos negócios, porque elas não estão preparadas para lidar com essas situações. Mesmo empresas, eu vejo empresas que eu conheço que têm ganhado premiação em eventos de Agile por causa do case do RH ou por causa do case do melhor quadro Kanban, e você vê que a empresa não tem absolutamente nada de business agility, porque uma fintech que surgiu no final do ano passado está simplesmente roubando todos os clientes dela e ela não está conseguindo lidar, não está conseguindo responder a essa situação. Tá? Então, isso aqui é o que vai ser decisivo para a tua agilidade. Quando eu comecei a ter as minhas experiências levando o Agile, antes de existir esse termo Business Agility, mas levando o Agile para outras áreas da organização, ou pensando ali em expandir aquilo ali para cadeias de valor do negócio como um todo, enfim, né?
Eu estava ali muito naquele momento do Learn 3.0, que eu tinha lançado o livro, fazendo muitos experimentos dentro das empresas, sempre trabalhando com práticas emergentes e afins, né? E em algum momento eu estava num cliente há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? E ali eu estava já tinha começado a ter uma proximidade muito forte com o pessoal da Cognitive Edge, ali do Canev e tudo mais, então estava estudando muita coisa relacionada à complexidade. E foi quando, em um desses clientes, eu percebi que, em grande parte, o que a gente tem no Agile não funciona para Business Agility, porque quando a gente veio para o contexto de Agile, o nosso trabalho foi muito baseado em frameworks. E o que fez muito sentido. Então, até hoje, eu percebo que um dos momentos mais fortes do meu treinamento de Scrum é quando eu explico ele como um framework, eu explico o que é um framework, eu levo para as pessoas com uma claridade que o Scrum, por ser framework, ele vai ser só a base do que você precisa construir. Né? Ele não tem o todo. Então, o Scrum, por ser framework, ele é incompleto por natureza. E aí é muito interessante que muitas pessoas não sabem de onde vem a palavra framework. Né? A palavra framework é dentro do contexto metafórico que a gente usa em Agile e no mundo corporativo, né? Ele vem da engenharia civil. Né? Então, o framework ele estaria próximo do que a gente chama de fundação, ou aquela estrutura, né, base que vai sustentar, né, as vigas ali mais fortes, que vai sustentar tudo que você vai construir para cima. Então, o framework ele tem que ser muito firme para ele poder segurar tudo aquilo que vem para cima. Então, por isso que o Scrum, por ser um framework, ele é muito firme ao dizer, olha, não mexa, é isso aqui, se você mexer aqui, a gente não garante que o restante vai funcionar. Tá? Mas frameworks, assim, se você for pegar justamente a natureza da palavra e metaforicamente o que foi trazido para cá, eles fazem parte da tua solução. Depois que você constrói a tua solução, ele continua lá. Então, você utilizou o Scrum como um framework, por exemplo, para dar mais agilidade no desenvolvimento de software na tua empresa. Obviamente, o Scrum não foi suficiente. E aí você foi colocando práticas de estimativa, práticas de requisitos, métricas e etc. Mas você foi colocando tudo aquilo em cima do Scrum e o Scrum foi sustentando aquilo lá. O Scrum ele faz parte, tanto é que você está coletando métricas que não existem no Scrum, mas você está fazendo sprint, que existe no Scrum. Tá? Então, o framework ele vai fazer parte da tua solução. Ele só é incompleto, mas ele já é o início da tua solução. Tá? E aí você vê que hoje em dia devido à grande quantidade de frameworks que foram criados no mercado, e que eu acho completamente natural, tem gente que critica, tem muito framework. Não, tem que ter mesmo, tem que ter, quanto mais tem, mais opção você tem. Né? E a gente vê que acabou surgindo, né, muita gente criticando, né? Ah, não, então hoje em dia você falar que você vai fazer uma transformação ágil com frameworks, e parece pecado, né? Parece assim, as pessoas estão com vergonha de falar framework, né? Não, porque tem tanto framework é modinha, etc. Mas eu tenho feito um teste de perguntar para muitas pessoas, legal, você está dizendo que framework não serve para business agility ou para transformação ágil. E aí eu te pergunto, por quê? E aí você vê respostas muito vagas, ou mesmo, não, porque tem muitos, não, porque cada caso é um caso, não, porque isso, porque aquilo e tal. E poucos entendem que o conceito de framework foi criado por causa dessa metáfora aqui. A questão é o seguinte, a questão é que como os frameworks que a gente trouxe para a Agile, eles foram criados para desenvolvimento de software, a gente entende que, quando eu digo a gente entende, a galera que estava por trás daquilo ali, Ken Schwaber, Martin Fowler, Jeff Sutherland, os gurus lá do mundo de desenvolvimento de software, eles entendiam que é o seguinte, olha, existe uma base para desenvolvimento de software e gestão de desenvolvimento de software, que se você não tiver, ferrou. E a gente conhece essa base, por sermos especialistas em desenvolvimento de software, a gente conhece essa base. E essa base, ela vai formar os frameworks. Né?
Então, por isso que o formato de framework fez muito sentido para o ágil ali dentro do desenvolvimento de software. Tá? E quando você vai para o mundo de business agility, você está falando de empresas, e empresas é um negócio muito abstrato, porque uma empresa ela pode ser como um Netflix que está querendo crescer, crescer, crescer e ter mais e mais usuários, onde lucro nesse momento não é prioridade. E você tem um banco que a meta primordial é aumentar lucro, 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 só para dar um exemplo, né? Então, o ponto que eu estou querendo dizer é que empresas, quando a gente pensa, principalmente pensando aqui nesse novo século e tudo mais, é muito difícil você falar da base mínima que você precisa ter para uma empresa ser ágil, ou para uma empresa melhorar, ou para uma empresa ter sucesso, etc. Porque é muito aberto. Coisas que uma empresa faz pode destruir outra, coisa que a outra empresa faz pode destruir a uma e tal. Então, quando você vai para o mundo de business agility tentando trazer frameworks, e pior ainda, muitas vezes tentando apenas mudar os rótulos do que foi feito para desenvolvimento de software, e trazer agora para gestão organizacional ou para desenvolvimento de negócios, né? Isso é quase como um crime que eu cometi, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui cometeram. Mas que você para estudar um pouquinho os conceitos, você vê, não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido eu tentar pegar aquilo ali e simplesmente traduzir para RH ou traduzir para negócio, para um negócio como um todo. No popular seria um, nem um puxadinho, porque um puxadinho em cima de um framework ele poderia funcionar. Mas é algo que realmente ignoraria bem a tua estrutura ali. E você simplesmente faria um desvio. Então, dentro das experiências que eu fui tendo, eu fui percebendo ali, olha, o framework não vai funcionar legal aqui, né? Principalmente esse framework contextualizado, como é o caso da maioria dos frameworks relacionados a desenvolvimento ágil, ok? E ali na linha do que eu estava trabalhando dentro do mundo do desenvolvimento de agilidade nos negócios, né? Usando muito ali Learn 3.0 e Caneb e tal, o que eu percebi? Que a metáfora do framework não me serviria mais. Mas legal, é outra pergunta que eu faço para o pessoal que diz que framework não serve mais para business agility. Quando as pessoas me dizem isso, além de eu perguntar por quê, muitas vezes não tem resposta, eu pergunto, ok, o que você vai usar no lugar de framework, então? Piorou. Aí que não tem resposta. Ah, não, modelos, tá, mas modelo é uma outra metáfora que também não se aplica nesse caso, também é contextualizado. E aí você fica sem resposta. Quando você se aprofunda na ciência em volta disso aí, você percebe que tem uma metáfora que funciona muito bem para business agility, que é a metáfora dos scaffoldings, ou traduzindo para o português, que fica muito mais agradável falar, os andaimes. Quando você utiliza a metáfora de scaffolding para um trabalho com business agility, primeiro, se você compara essa imagem que eu tenho aqui com a imagem anterior, você já vê uma diferença gritante. Primeiro, você está reconhecendo que não necessariamente você precisa de construção, que em muitas situações você vai precisar de reparos, você vai precisar de adaptações, você vai precisar de limpeza, você vai precisar de desburocratização, né? Você vai precisar de trocas, mas em muitos cenários, eu diria em boa parte dos cenários que eu tenho trabalhado com Business Agility, construção não é necessariamente o que precisa ser feito, pelo menos não como o primeiro passo. E quando você fala de trabalhar com frameworks, você está falando o seguinte, olha, eu conheço isso aqui. Daqui para cima, eu não sei o que tem que ser feito. E aí que você vê que muitas vezes gera toda aquela questão que aí todo mundo começa a reclamar da cultura, aí todo mundo começa a reclamar
das pessoas, porque resistem à mudança e tudo mais, e aquilo outro. Quando você trabalha com framework, inevitavelmente você é conduzido por um caminho onde você é guiado por um caminho onde você tem que procurar comportamentos novos, coisas novas, funcionamento novo para colocar ali, porque o resto está em branco. Quando você trabalha com scaffoldings, é diferente. Primeiro, você está partindo num ponto que você tem um respeito enorme pelo legado que você está encontrando ali. Então, se eu tenho que fazer um reparo no Big Bang, que é a minha imagem aí, primeiro eu tenho que entender que o Big Bang, ele tem um legado absurdo, ele representa algo muito importante para muita gente e tem muita coisa nele que deve ser não só aproveitada, como mantida. Algumas precisam receber alguma alteração, alguma troca de peça, outras precisam talvez de uma adaptação ou alguma coisa ali, mas você entende que você não pode simplesmente falar, olha, Big Bang, seguinte, relógio analógico é horrível, de que século você vem? Não, você tem que ser moderno. Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal de Londres, da Inglaterra, do mundo, tem que derrubar o Big Bang para agora ter um relógio digital lá, porque, entendeu, o analógico e o Big Bang tem que ser colorido também, ele tem que ter uns grafites em volta dele, etc. Bem, metaforicamente, isso é um absurdo, né? Se eu trago essa metáfora do Big Bang. E aí você fala, o que isso tem a ver com as organizações? Tem muito, tem muito. Porque tem boa parte das organizações no mercado que elas estão precisando de business agility, elas não precisam ser reconstruídas do zero. Elas não estão precisando que você derrube a organização inteira ou que você chegue lá falando, olha, a cultura disso aqui é uma cultura lá do século passado, você tem que trocar tudo agora, você tem que fazer isso aqui agora, porque você não é ágil, e quem resistia porque é resistente à mudança, e a tua cultura não serve, etc. Né? Eu acho até engraçado quando eu vejo muito desse comportamento em agilista, porque, né, o respeito às pessoas, ele é um dos princípios, né, que sempre teve na base ali da agilidade. Você ficar repetindo que o ágil, que o Scrum, que o Kanban não funciona na empresa porque as pessoas existem, porque a cultura daquela empresa não serve, porque tem que mudar o mindset, etc. Eu particularmente acho uma agressão tremenda. Lembrando, no mundo de desenvolvimento de software isso foi diferente. Quando o Scrum, quando o Kanban, quando o Manifesto Ágil nasceu, isso foi diferente, porque a gente já tinha ali seguindo de um ponto de partida. Nós já sabíamos muito de desenvolvimento de software do que precisava ser feito. E mesmo assim, muito do legado de desenvolvimento de software continua até hoje, precisa ser respeitado, não foi mudado brutalmente. Então, com isso, eu espero ter aqui feito a cobertura do primeiro principal tópico aí da nossa conversa, né, que estava marcado aqui na agenda, da diferença de frameworks para scaffolding, né? Porque a estratégia de Business Agility Design, o BUILD, que é a forma com que a gente trabalha aqui na Emerge, ele é totalmente baseado na estrutura de scaffoldings e nós só envolvemos frameworks se for frameworks criado pelo próprio cliente. Então, por exemplo, você pode começar, a gente começa a fazer o nosso processo de building na organização e a primeira coisa que a gente faz é colocar os andaimes em volta, né? E aí, trazendo para a prática, o que seria na prática esses andaimes que a gente coloca? É o processo de sense making que a gente faz. Então, a gente coloca os andaimes em volta da organização e sai fazendo o trabalho de coleta de narrativas e significação do que está acontecendo ali. Tá? E sem tocar demasiadamente, sem ser agressivo à organização, simplesmente tentando significar qual é o estado atual dela. Então, seria aí na nossa imagem, o pessoal coloca os andaimes para ir até lá perto do relógio do Big Bang para ver, aqui tem um problema, aqui tem que trocar esse ponteiro.
Em algumas situações pode acontecer de quando você está fazendo todo esse processo de sense making, todo esse processo de scaffolding, pode sim, em alguns casos, mostrar, olha, isso aqui não serve mais, isso aqui não serve mais de jeito nenhum. E aqui talvez a tua empresa precise construir um framework. Mas peraí, Alexandre, por que a Emerge entra com scaffolding, com estratégia de scaffolding, e muitas vezes recomenda o cliente a começar a construir seu próprio framework? Porque quando o cliente constrói o próprio framework, aquilo já está totalmente contextualizado. Aquele cliente, depois do nosso sense making, ele já tem condições, igual o pessoal de desenvolvimento de software teve lá no início, de entender a base que eles precisam. Então, aí eles constroem um framework próprio, um modelo próprio, aí a metáfora já é diferente, né? já não é mais scaffolding, eles já precisam de algo que realmente entre ali, né? E aí eles constroem os próprios modelos, os próprios frameworks, e a partir dali vão desenvolvendo os seus processos em cima daquilo, né? Que já contextualizado, já próprio para eles, ok? Bom, então daqui eu migro para o segundo tópico, ok? Então eu vou avançar aqui para o nosso segundo tópico, onde eu vou falar de tema versus áreas, tá? Uma outra coisa que ficou claro para a gente também é que, assim, se você entende que silos são prejudicial para a tua empresa, você não deve trabalhar com silos. Então, se RH é um silo na tua empresa e você está fazendo um trabalho onde você entende que silos enfraquecem a agilidade, você falar de RH ágil, ou de vendas ágeis, ou de infraestrutura ágil, ou de, né? Você está lutando contra a tua própria estratégia, né? Você está ali brigando contra a tua própria estratégia. Então, já tem um tempo que em todas as iniciativas de Business Agility ou de transformação ágil ou digital organizacional que eu me envolvo, eu não trabalho quando eu estou com os scaffoldings lá, eu não trabalho observando áreas. Eu trabalho observando temas. Então, eu não vou olhar para o RH para ver o que no RH não está ágil. Não vou olhar na área de vendas para olhar em que área de vendas não está ágil. Eu pego temas. E esses temas são, como o próprio nome diz, são temas que existem na organização, que estão espalhados por lá, que movimentam a tua organização muito mais que departamentos, mas que, como eles são informais ou transparentes na maioria das vezes, eles ficam de lado, eles ficam de background, eles não recebem o holofote. O que é um tema? Bom, deixa eu agora movimentar aqui para outra parte. Então, novamente, esse desenho no centro aí é a tua organização, tá? Então, há diversos temas ali, como o tema pessoas, né? Então, ao invés de eu falar o departamento de RH ou a área de pessoas, não, vou falar do tema pessoas, né? Tem pessoas em tudo quanto é lugar e em diversas áreas tem pessoas preocupadas com pessoas ou pessoas que dependem de pessoas, independentemente da área que ela esteja. Estrutura. Toda empresa tem estrutura formal e informal. Eu preciso conhecer, a gente precisa entender como é que funciona essa estrutura, enfim, então, ao invés de olhar para a área de governança ou o PMO, não, eu vou estudar a estrutura, tá? Então, esses temas, não esqueça, são os temas que nós estamos observando enquanto nós já estamos lá com o scaffolding. Então, você está com o scaffolding, lá você está explorando, legal. Vamos entender como é que está posicionada a estrutura, tanto a formal quanto a informal dessa empresa. Vamos trabalhar com narrativas qualificáveis, né? E vamos tentar entender o que nessa estrutura tem atrapalhado essa empresa de ser mais ágil. Ou olhando ali no aspecto pessoas, novamente, estamos com os scaffoldings lá e vamos olhar, legal, quem é uma pessoa, quais são os papéis que existem aqui, quais são as relações, quais são as identidades, como que isso é influenciado, conectado sistemicamente, e vamos olhar o fator pessoas dessa empresa. O que tem atrapalhado essa empresa de ser mais ágil e enfrentar o Google se ele aparecer amanhã aqui? Tá?
Estratégia, como que essa empresa desenha estratégia? Como que essa empresa pensa em estratégia? Como que está organizada a estratégia organizacional dela? Muitas empresas, eu tive algumas experiências, acho que caberiam em mais que uma mão, onde no processo de scaffolding, o que a gente percebia? Que o grande problema estava na forma com que a empresa definia estratégia. Se a empresa definisse estratégia de uma forma diferente, mesmo os silos aqui embaixo, o waterfall aqui embaixo, conseguiria dar uma resposta rápida para aquela empresa. E aquela empresa, mesmo mudando e colocando squads e colocando Scrum, etc., etc., ela continuava sem ter business agility, porque a forma com que a estratégia era definida era crucial para o jeito com que a empresa respondia para o mercado. Fluxo, quais são os fluxos de trabalho existente? Né? Qual é a cadeia, as cadeias de valor espalhadas, como que elas estão conectadas? Quais são os processos que existem? Ferramentas, ritos, relações. Você vê, essa imagem ela não é bonita, mas ela é muito mais fiel ao que é realmente uma organização do que se eu começar a colocar quadradinhos aqui, ó, RH, TI, infra, vendas, inovação e tudo mais, né? Então, o que a gente aprendeu com a prática, e felizmente com algumas teorias sustentando a gente, foi que quando você está num processo de scaffolding, é muito mais eficiente você olhar para esses temas. Aqui eu tenho 8 temas como exemplo, tá? Na verdade, dentro da nossa lista, nós temos normalmente 22 temas que podem aparecer com mais ou com menos latência, dependendo da organização. Mas a gente mantém os olhos abertos para esses 22 por enquanto, que pode crescer de acordo com que as nossas experiências vão aumentando. E enquanto a gente está fazendo scaffolding lá, a gente vê em quais deles precisa ser feita a atuação. Muitas vezes é em um, outras vezes são em 10. Tá? Então, assim, novamente, né, essa empresa que é ágil, você só vai conseguir responder se com os fluxos que ela tem, as pessoas que ela tem, a estratégia que ela tem, os processos que ela tem, ela conseguir responder a esse tipo de situação aí, mesmo quando tudo acontece de uma forma diferente do que ela havia imaginado. Então, com isso, eu faço a cobertura aí do segundo tópico da nossa agenda, né? De falar sobre temas versus áreas. Então, eu espero que esteja claro a diferença entre temas e áreas e por que quando nós estamos fazendo um processo de scaffolding, a gente olha para temas e não para áreas. Tá? Bom, dentro dessa linha e colecionando várias experiências com isso aí, a gente chegou em algo que, do meio do ano para cá, né, a gente começou a chamar internamente, primeiro, aqui na Emerge. O meio do ano foi um momento crucial, onde a gente começou, inevitavelmente, ter que dar um foco maior dentro das empresas que eram nossos clientes, mais do que na própria escola aqui, porque tudo começou a acontecer mais dentro do que a gente estava fazendo dentro das empresas. E a gente começou a colecionar todo esse material aqui e internamente a gente começou a chamar isso de Business Agility Design. O nome Business Agility Design ele vem justamente dessa estrutura que eu estava mostrando para vocês, de você ter os scaffoldings ali e, de alguma forma, vislumbrando o que você tem que melhorar ali. Né? Então, como é que você tem que redesenhar ou desenhar algo novo para aquele sistema, para aquela empresa, para ajudá-la a ter mais business agility. Tá? Nessa época também, no final do ano, no meio do ano, eu terminei de ler 2 livros que acho que foram decisivos para a forma com que a gente trabalha hoje aqui na Emerge. Essa coleçãozinha aqui, depois eu compartilho os temas com vocês, são livros muito focados em parte científica, mas que é feita muita relação com o mundo real, com prática. E uma das autoras desse livro, ela é justamente especializada em scaffoldings e ela é muito envolvida com o pessoal da Cognitive Edge, com Dave Snowden, inclusive participou de um dos retreats que a gente tem.
E ali com ela e com tudo mais que eu estudei em volta, a gente descobriu muito e conseguiu levar muito para a prática dessa estratégia de scaffolding, que exige muito mais da gente um comportamento de design pensando em práticas emergentes, né? Então, quando você está fazendo o processo de sense making dentro da organização, você não sabe o que pode emergir dali, né? Então, a empresa pode estar achando que o problema é que ela paga mal, e já está engatilhando um plano de cargos e salário, um aumento para todos os funcionários, etc. E muitas vezes no sense make o que vem ali é que se a empresa tivesse cadeiras melhores, as pessoas seriam bem mais felizes, né? Eu sei que esse é um exemplo absurdo, mas muitas vezes são coisas absurdas que você acaba descobrindo no processo de scaffolding. Ou não, ou coisas mais potentes mesmo. Você percebe que, ao fazer o sense-making, que de nada vai adiantar colocar, por exemplo, POs por toda a tua organização, se você não mudar o processo de contratação de fornecedores. Então, eu passei por isso em alguns clientes, né, fazendo um trabalho pesado com os POs, com os Product Owners, com os Agile Coach, mas naquela empresa não havia desenvolvimento interno, desenvolvimento de software ou de produtos interno, era tudo de terceiros. E a forma com que eles precisavam abrir as concorrências e contratar fornecedores era sofrível. Então, você poderia colocar o melhor PO do mundo ali, que recebeu todos os treinamentos e que recebeu coaching, etc. E com as empresas que conseguiam passar no processo de contratação, aquele PO não conseguiria fazer milagre nenhum. Então, por exemplo, num desses cenários, quando você através do SenseMake consegue realmente identificar que o teu problema está ali na forma como você contrata fornecedores, você trabalha ali, você coloca os seus andaimes naquela posição, deixa o pessoal lá de TI tranquilo, porque você descobriu que pelo menos o problema raiz não está lá, e você resolve esse problema aqui. E aí, em um desses casos, você resolveu o problema de contratação e os GPs que estavam lá não precisaram virar PO, não precisaram virar Scrum Master, não precisaram virar Agile Coach, e conseguiram fazer entregas com muito mais qualidade e com muito mais velocidade, simplesmente porque agora eles tinham fornecedores que eram capazes de fazer isso. Então, você vê, então, muita empresa gastando uma fortuna, porque qual é o seu problema? Eu desenvolvo o software errado, eu não estou entregando na velocidade que o mercado está pedindo, a gente não consegue responder a mudanças ao longo do caminho. E aí você faz todo um movimento para aplicar métodos ágeis em diversos lugares e muitas vezes, mesmo depois de aplicar os métodos ágeis, você continua com os mesmos problemas porque você vai descobrir que o teu problema está nos fornecedores que você está contratando. E o processo de fornecedores que você tem na empresa não te permite contratar fornecedores melhores, né? Então, a questão do design para as práticas emergentes, ele vem muito disso aí, de você não idealizar designs, você não pré-definir potenciais soluções, né? Então, hoje, quando a gente vai para os nossos clientes e a gente vai começar a rodar, quando a gente coloca os andaimes e vai começar a rodar um processo de sense making, a gente não faz ideia do que vai surgir ali. E aí a gente tem uma biblioteca de práticas, né, que serve apenas como referência, por isso que a gente é uma biblioteca mesmo, não é que tem a solução para todos os problemas, mas tem muitas práticas lá. E dependendo do problema que aparecer, você pode precisar criar e emergir com uma prática nova, ou você pode pegar algo que já tem no mercado, ou enfim, tá? Então, a forma com que a gente trabalha com Business Agility Design, ele é todo estruturado para a emergência, para o movimento de práticas emergentes, porque justamente a gente admite que a gente não faz ideia de quais são os problemas que vão emergir enquanto a gente estiver fazendo o processo de sense making, tá? Então, o que é o Business Agility Design, né? Então, o Business Agility Design, ele é estruturado nessa imagem. Então, essa é uma visão mais com zoom mais aberto, digamos assim, para você entender o que nós temos dentro dele.
E ali você vê um movimento que vai de learn, passa por sense até o design, e lá em cima você vê a navegação que você faz de boas práticas para práticas emergentes. Então, o trabalho que a gente faz ali numa primeira etapa com o Learn é a conscientização do cliente sobre tudo isso que eu estou conversando com vocês. Tá? Então, o que acontece? Como existem N definições de Business Agility no mercado, como existem N percepções de frameworks, modelos, métodos, etc. no mercado, como existem os modismos de mercado, a gente entende que se o cliente não entender o nosso jeito de trabalhar e não comprar essa ideia, ele não vai conseguir se beneficiar dos passos seguintes que a gente tem ali, do sense e do design. Então, a gente não aceita começar nenhum processo de build numa organização se a gente não passar, não conseguir fazer pelo menos um loop de learn, que seria fazer um workshop sobre business design, sobre o build, com pessoas-chave daquela organização, com patrocinadores, com donos, com diretores, com vice-presidentes, enfim. Aí depende, do tamanho da transformação que está sendo feita ali. Né? Então, o último cliente que eu trabalhei esse ano, que eu ainda estou trabalhando, na verdade, o processo de learn deles foi com os 2 donos e os 7 membros do board de diretores, né, do comitê de diretoria, comitê executivo da empresa. E a gente não está falando de uma empresa de 30 pessoas, a gente está falando de uma empresa de 700 pessoas. Né? Então, o processo do learning aí, ele é muito importante para ter esse entendimento inicial e até para, se aquelas pessoas pegam a ideia, entendem a estratégia, eles viram um enorme, eles são o que vão te dar tração ali ao longo do caminho. Tá? Então, esse processo de learning, ele basicamente são workshops, mas workshops bem estruturados, onde as pessoas que participaram dali vão sair tendo um conhecimento muito claro sobre o trabalho com scaffoldings ao invés de frameworks, sobre a estratégia de build que a gente faz, sobre canaving, sobre sense making, sobre learning 3.0, sobre práticas emergentes, sobre emergência, sobre aprendizagem emergente. Né? Então, é uma imersão em volta disso aí. E a gente não... a gente sempre recomenda para o cliente para ele primeiro fazer esse passo para então decidir se quer realmente seguir. A não ser que esse cliente já tenha comprado totalmente a ideia, então muitas vezes eu vou e faço uma visita e tem um bate-papo ali de 1 hora, alguma coisa assim, muitas vezes cai a ficha para o cliente, não, é exatamente isso aí. Mas no geral, eles são processos que sempre precede, né, os outros, tá? Quando a gente vai para o sense, né? Então, só passando aqui, né? Então, quando a gente vai para o sense, é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, em alguns casos, o cliente ele já vai te direcionar mais ou menos e falar, olha, eu quero que o movimento de business agility nessa empresa comece com o processo de vendas da minha empresa. Então, você já pega e coloca os andaimes ali em volta do processo de vendas, né? E aí você vai olhar todos aqueles temas, pessoas, fluxos, rituais, processos, mas sempre apenas com o processo de vendas, porque o scaffold que a gente colocou está posicionado unicamente ali. Em outros casos, é caso de transformação organizacional mesmo. O cliente fala, olha, a gente quer que você olhe para a empresa como um todo e vá identificando esses pontos, depois a gente faz uma priorização e enfim. Quando a gente coloca esses scaffoldings, a gente faz os processos de sense making, que envolve diversas sessões facilitadas, são sessões profundas, onde a gente vai fazer um trabalho
não só de coleta, mas de qualificação de narrativas. Tá? E aí, muitas das sessões envolvem ali até 120 pessoas, e são várias sessões. Então, normalmente, muitas vezes eu organizo essas sessões por temas. Então, vamos fazer uma sessão de coleta de narrativas unicamente focando em fluxo, né? E aí você tem todo aquele pessoal trabalhando em volta daquilo ali. E aí você faz toda a coleta das narrativas, você qualifica aquelas narrativas, você clusteriza aquelas narrativas e você começa a identificar padrões e antipadrões ali, né, dentro daquelas narrativas. Existem algumas técnicas para isso que a gente utiliza, é um processo, eu diria, ele é mais penoso do que demorado, né? Então a gente faz todo esse trabalho para qualificar. Muitas narrativas são descartadas e muitos padrões muito se mostra unicamente como reclamação e tudo mais. Enfim, identificamos isso aí. Identificados esses padrões, né, a gente vai ter que fazer o processo de significação, que é aí onde o Cynefin entra na nossa prática. Então, hoje a gente tem uma proximidade muito grande com todo o trabalho que é feito pela Cognitive Edge, então a gente está sempre participando dos eventos deles. A gente tem aqui os treinamentos de Cynefin. Esse ano vão ter várias novidades aí quanto à aprendizagem relacionada a Cynefin. Então, a gente vem ali, aqui a gente ainda está dentro do Sense, ainda está naquele segundo loop ali, mas já significando. Depois do processo ali de qualificação, a gente já vem um processo de significação ali das narrativas que emergiram. Tá? Esse processo de significação, o resultado é algo mais ou menos assim. Tá? Então, você percebe ali, essas cores representam os temas. Tá? Então, por exemplo, vamos supor aí que verde seja relacionado à estratégia. Então, você percebe ali que um cluster de padrões foi identificado nas narrativas e na hora de significá-las, né, o posicionamento ficou ali na liminal entre complicado e complexo, né, até mais ali para complicado. E aí, obviamente, com o conhecimento que a gente tem em volta de teoria de complexidade, de Cynefin, de N temas em volta disso aí, emergência e tal, como aquilo ficou naquela posição, o tratamento de design para aquilo vai ser feito de forma diferente. Então, é aí que entra toda aquela questão de prateleira de práticas que eu falei antes. Né? Então, nesse caso aqui, dando posicionado esse padrão mais ali para o contexto do complicado do Cynefin, a gente se sente mais confortável de trabalhar com boas práticas. Tá? Mas como ele está ali na liminal, você faz meio que um teste nessas boas práticas para ver se não emerge algo melhor antes de definir. Tá? Isso aí é o momento onde você está começando a decidir como que você vai fazer o reparo. Então, mantém na metáfora, você está lá nos andaimes em volta do Big Bang, então você coletou diversas informações, você pegou e identificou, olha, há esse problema, essa parte aqui do Big Bang que precisa de reparo. E aí você foi significar e identificou que o tipo de reparo que precisa é do jeito tal, 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 tal. Então, a partir daí, você já avalia, não, como isso é complicado, nós já temos boas práticas, nós temos especialistas para lidar com isso. Dependendo do posicionamento que ficar ali, a gente já vai direto, né, para isso, ou a gente ainda faz uma validação se não podem emergir práticas melhores, tá? Só para tentar ser um pouco mais simples, tá? E aí são as situações onde vão emergindo, né, as potenciais práticas, e aí a gente já está no terceiro loop, tá? A gente já está ali no design. Então, percebam que nesse momento aí já é um momento total de cocriação. Esse é o momento onde realmente sai de cena mais a figura consultiva do nosso lado e entra uma figura muito mais facilitadora. Tá? Que, obviamente, dependendo do tipo de problema, se é um problema óbvio, entra a figura consultiva. Se é um problema mais complexo que está sendo tratado, entra a figura mais facilitativa. Né? E com isso a gente vai navegando para ajudar o cliente a encontrar a solução. Muitas vezes a solução é pontual para aquele reparo que precisa ser feito,
Ou, em outros casos, principalmente quando você está fazendo um processo de transformação, envolve aí co-criar com o cliente um framework para ele, ou um modelo para ele. Então, se você lembrar da história do Spotify, né, foi isso que o Spotify fez. Né? Quando eles criaram o modelo Spotify, isso foi, e que serviu de base para tudo que eles foram fazendo nas pontas lá do Spotify, né, foi basicamente isso. Eles foram olhando para o contexto deles, identificando ali e criaram um modelo que seria a inspiração, digamos assim, para todos os outros pontos da empresa. Né? E aí, a partir daí, você começa a aplicar o modelo. Né? Nesse exemplo que eu estou usando aqui, foi a criação de um modelo. Tá? Como eu disse, em outros cenários são apenas reparos e tudo mais. Então, aqui, o cliente agora, já com o seu próprio modelo ou com o seu próprio framework, dependendo da estratégia, ele começa a levar esses frameworks. Né? Então, a gente está nos scaffolds lá, ele vai e aplica aquele framework lá. E a partir dali começa a construir. Tá? Ou numa outra parte da empresa. Ou se você está numa empresa que está realmente numa situação crítica no mercado, aí você derruba o Big Bang e constrói ali, né, um framework base que vai servir para todo o restante. Né? Então, continuando a nossa metáfora, o teu prédio sofreu um acidente, uma bomba estourou lá e 70% dele foi destruído. Ali até por uma questão de segurança, você vai começar da base, você vai metaforicamente colocar um framework ali para começar a levantar o restante do teu prédio, né? Aqui é a mesma coisa, imagina que você está no negócio, você colocou os scaffolding, mas quando você olhou ali está tudo destruído, daquela empresa ali, aquela empresa mais 6 meses ela vai à falência, ou ela vai ser destruída, ela vai, enfim. E aí, a partir dali, não, então talvez aqui uma situação de criar um framework como base, ele funcione melhor. Tá? E aí é o momento onde você está ali enxergando, né, olhando para os problemas e vendo o que você tem que mudar. Percebam que está tendo uma mudança ali em cima, mas percebem, não está mudando a cultura, não está mudando o mindset, não está mudando, não. Está trocando ali fluxos, né, um pouco da estratégia, um pouco de processos que é relacionado àqueles problemas ali. Né? Então, é o reparo que está sendo feito ali para dar mais agilidade para o que está atrapalhando a empresa de lidar com essas 3 situações que estão colocadas aí em cima. Né? E aí, você vai fazendo isso até que esses problemas sejam resolvidos. E aí, você vai trocando os scaffolds de lugares, né? E para ir encontrando novos problemas e utilizando ali ou fazendo os reparos direto, ou utilizando o framework ou modelo, desde que criado, contextualizado ali para aquele cliente. Pessoal, um resumo, e aí eu reservo esse tempo final aqui só para batermos um papo, fazermos perguntas e respostas e afins. Tá? Então, Business Agility não é sobre usar métodos ágeis por toda a empresa. Business Agility é sobre como se tornar mais resiliente, né, e ter competitividade em ambientes de negócio instáveis. Tá? Processos para Business Agility não devem ser simplesmente copiados de outras empresas, né, porque eles são fortemente dependentes de contexto. Nesse caso, a metáfora de scaffolding faz muito mais sentido que a de frameworks. Abraçar práticas emergentes, evitar convergência prematura, que é você achar que você já sabe a solução para aquele problema. E usar os andaimes, né, os scaffolds, para continuamente fazer Learn, Sense, Design. Né? Então, Business Agility Design, que a gente criou um acrônimo ali chamado BUILD, né, que vai se tornar, já agora, início de ano, uma marca registrada da nossa empresa, que a gente vai estar levando já com os cases que a gente acumulou nos últimos anos para muitos dos nossos clientes. Né? Ele é totalmente estruturado dessa forma com que eu compartilhei aqui com vocês. Obviamente, tem muito mais por trás disso. Isso é uma construção aí que, na verdade, se você parar para pensar, ele é uma evolução do que eu fiz lá atrás no Learn 3.0. Muito do estudo do Learn 3.0 serviu como base para conseguir chegar no que a gente está chamando de build agora. Né?
mas agora mais focado em Business Agility, então levando contextualizando ali a questão da aprendizagem emergente, da prática emergente para Business Agility, tá? E é o que vai ser o nosso foco aí para o próximo ano. Tá ajudando empresas e profissionais a ajudarem as suas próprias empresas a terem mais Business Agility. Certo? Bom, com isso eu vou parar aqui o compartilhar e eu fico à vontade para responder perguntas ou tirar dúvidas, enfim, qualquer tipo de interação. Mandar um tchauzinho. Ok, tem uma pergunta aqui da Diana. Quanto tempo normalmente vocês dedicam ao processo de learn? Isso vai variar um pouco, mas não é muito, tá? Isso é normalmente um processo que não levaria mais que 10 dias. Tá? É um processo, obviamente, pensando aí numa quantidade de dias com intervenção. Mas aí eu estou pensando numa transformação em algo um pouco mais amplo. Às vezes, o processo de learning ele é uma sessão que dura um dia. O processo todo de build, e isso é algo que a gente realmente ficou muito feliz quando a gente chegou nesse padrão, e isso tem ajudado muito nos nossos clientes. O processo todo de build, ele não leva mais que 6 meses. Tá? E ele gera resultado já a partir dos primeiros loops pelos Saints. Tá? Então, acaba aquela história de os nossos clientes, por exemplo, quanto tempo vai levar para ter Business Agility? A gente fala, olha, não sei, depende do contexto, depende disso, depende daquilo, pode ser que seja uma jornada de 10 anos, tá, tá, tá. O que a gente fala para o nosso cliente muito claro, olha, é uma jornada, vai ser contínua. Mas entre 3 e 6 meses, com a estrutura de trabalho que a gente vai ter feito com o Build aqui, você já vai ter tração suficiente para coletar resultados de Business Agility e, obviamente, entrar no teu contínuo aqui. Bom, pessoal, então, assim, eu realmente espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. A gente vai estar falando muito sobre isso a partir aí do início do ano que vem. A gente vai estar lançando a nossa plataforma online, onde todas as minhas publicações e de outras pessoas do time, de pessoas de mercado, vão estar disponíveis lá. Então, vai ter uma plataforma de aplicativo, que é a Might Networks, onde todos os nossos membros, que a partir do ano que vem o nosso programa de membros vai mudar. Então, todo o programa de membro vai estar focado em Business Agility Design. Então, a gente vai anunciar isso aí nos próximos dias. E aí haverá uma plataforma de conteúdo muito forte, de cases e de discussões em volta de todos esses tópicos de Business Agility Design. E aí com isso, né, a gente vai estar também organizando vários desses webinars mensais ou até com uma melhor periodicidade. E sempre a gente vai estar gravando esse material e disponibilizando ele para os participantes. Para aqueles que estiverem na plataforma, vai estar disponível lá. Para aqueles que não forem membros, a gente vai estar disponibilizando o vídeo de uma outra forma. Tá bom? Qualquer dúvida adicional que vocês tenham, que só se lembrem depois que a gente finalizar aqui, vocês podem mandar um e-mail para axmagno@emergy.com.br e com isso a gente vai interagindo, tá bom? Desejo a todos um Feliz Natal, aí um ótimo final de ano, descansem, né? Aproveitem e nos falamos mais no ano que vem, tá bom? Um abraço a todos, até 2020.